Pessoal, tudo certo? Para quem não conhece, aqui eu estou entrando em Santo Antônio do Pinhal. Eu queria falar no vídeo de hoje, contar na verdade, um projeto que eu estou pensando em fazer, que eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre dependência química. É uma ideia que eu tô tendo, então eu vou fazer, para não ficar longo, eu vou fazer diversos videozinhos de, sei lá, de 5 a 10 minutos cada um, e falando nesses vídeos sobre a dependência química. Então eu vou falar, dependência química é uma doença? Vou falar as principais características, vou falar como é o tratamento, vou falar a importância de fazer tratamento com a família. Enfim, vou fazer uma sériezinha, não sei, 3, 4, 5 videozinhos aí falando desses tópicos. Então eu vou começar hoje falando um pouquinho assim, né, que a dependência química primeira coisa que é uma doença, né? Existe o leigo muitas vezes julga o dependente químico como um sem vergonha, um indivíduo sem caráter, que não tem boa vontade para parar de beber ou usar qualquer tipo de drogas. Mas assim, na verdade, a primeira coisa que eu queria dizer é que dependência química é sim uma doença, tá? E é uma doença que tem algumas características muito marcantes, né? E que são agravantes da doença. Então vamos lá, que características são essas, né? Então assim, primeiro, né, a dependência química é uma doença compulsiva, ou seja, o indivíduo tem uma compulsão, tá certo? Essa dependência pode ser por bebida, por algum tipo de droga, mas também pode ser por remédio, que não deixa de ser uma droga. Também pode ser por compras, por comida, por sexo, por internet, por um monte de coisas, por jogos, né? Então assim, é uma doença compulsiva. O que é compulsão, né? Compulsão é quando o indivíduo pensa em uma determinada coisa repetidamente, compulsivamente. O indivíduo tem o que a gente chama de ideia fixa, né? Ele tem uma compulsão. Só que a compulsão, olha que interessante, ela se divide em dois aspectos, um aspecto físico e um aspecto mental. Esse aspecto que eu falei é mais mental, né? Então a gente chama esse aspecto mental, que é o indivíduo ficar pensando na droga ou na sua substância ou atividade compulsiva, ele fica pensando sem parar nisso. Esse aspecto do pensamento mental é chamado de obsessão. Então a compulsão é guardada, o termo compulsão é guardado mais para quando a coisa é corpórea, né? O indivíduo tem um ato, uma atitude compulsiva, né? Vai lá e fuma, vai lá e bebe, vai lá e joga, vai lá e transa, vai lá e come, né? O ato, a atitude é compulsiva. O que faz isso, né? O pensamento, quando a gente está falando do aspecto mental, aí a gente fala em obsessão. Então, assim, essa é uma característica da dependência química, né? Outras características, né? Todo dependente químico, né, que não está em recuperação, que não está em tratamento, né, que está na doença mesmo, ele tem alguns mecanismos de defesa contra o sofrimento de se entender dependente químico. Que mecanismos são esses? Manipulação, negação, justificativa. Por exemplo, o indivíduo tem problema com álcool, aí você fala para ele que ele está bebendo demais, ele fala: não, eu não estou bebendo demais, não. Nega. Aí ele justifica: eu só bebi hoje porque era festa de casamento da minha filha. Ou
Eu exagerei na bebida hoje porque o meu chefe me deu uma bronca perto dos meus companheiros de trabalho. Eu fiquei constrangido, fiquei mal, acabei bebendo. É outra justificativa. Então, assim, manipulação. O dependente químico, para sair, para usar, ele inventa mentira, né? Ele manipula o outro. Então essas são características muito marcantes que está presente em todo sujeito que é dependente químico. Eu costumo sempre dizer o seguinte: a dependência química, ela é considerada uma doença progressiva, ou seja, ela, se não tratada, piora. Não existe um dependente químico que melhorou, eu bebia pra caramba, agora tô bebendo menos. Não, isso pode acontecer sazonalmente, mas se você olhar a longo prazo, a doença sempre é progressiva. A segunda coisa é que ela é incurável. O que significa isso? Vou beber para sempre? Não. Significa que se você, mesmo que você fique em tratamento, que você fique 20 anos sem beber, a doença ainda mora dentro de você. Você não está atuando a sua doença, mas ela está aí, tá certo? Quer dizer, você ainda sofre dessa doença. Não é porque eu fiquei 20 anos sem beber que agora eu posso tomar um golinho. Não, se você tomar esse um golinho, você vai voltar lá para sua doença, para sua compulsão, para sua obsessão, tá certo? Então, nesse sentido, ela é incurável. E a terceira coisa que sempre fala é que ela é fatal, ou seja, mata, né? O dependente químico acaba, a gente fala dos 3 Cs, né? Ele sempre acaba ou em clínica, ou na cadeia, ou no cemitério, né? Então ela é fatal. O alcoólatra morre de cirrose, o usuário de outras drogas morre de overdose ou de ser assassinado pelo traficante. Enfim, o fim é ruim, né? Nossa, só notícia ruim, né? Só coisa ruim referente à dependência química. Só coisa ruim. Uma notícia boa, qual é? O resultado do seu tratamento depende de você, quase que única e exclusivamente. Tem muita gente que tem AIDS, tem muita gente que tem câncer, tem muita gente que tem diabetes e gostaria de que a sua própria vontade levasse sua doença embora. Isso não acontece com essas doenças, mas com a dependência química sim. Ou seja, se você está em tratamento, se você faz tratamento, você não sara porque a doença é incurável, mas você fica normal, tendo uma vida normal como todo mundo. Você só não pode usar drogas. Tá certo, pessoal? Queria dar essas características, falar um pouquinho da doença só como um vídeo introdutório. Devo fazer mais alguns vídeos aí falando mais sobre a dependência química, tá bom? Vou parar por aqui hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!